Olá, meus amigos, estamos de volta a mais um vídeo aqui no canal do Direção Concursos, do nosso estudo sobre direitos políticos da Constituição Federal, pensando na sua prova do TSE Unificado. Eu sou o Robson, sou professor de Direito Eleitoral aqui do Direção. Nós estamos proporcionando para você esse conteúdo totalmente gratuito. Estamos estudando aí os artigos referentes aos direitos políticos na Constituição Federal. Porque nós queremos, o nosso objetivo esse ano é levar você do zero à nomeação no concurso do TSE Unificado. Concurso grande, concurso que vai sair esse ano ainda, tá? Deve sair ainda no primeiro semestre de 2024. Quem sabe você já não estará trabalhando na Justiça Eleitoral nas eleições municipais de 2024. Já pensou? Que maravilha! Por isso, eu peço que você, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe aqui, por favor, o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, diga a sua dúvida eventualmente, eu posso esclarecer para você. E se você está chegando agora, se você está começando por esse vídeo, é um prazer ter você aqui com a gente para estudar. Peço que você veja os vídeos anteriores dessa playlist sobre direitos políticos que estamos fazendo, porque já vimos bastante coisa. Nós já vimos soberania, nós já vimos exercício da soberania pela via direta, vimos o exercício pela via indireta, vimos as regrinhas do alistamento eleitoral, já vimos também capacidade eleitoral ativa e passiva, todas as situações de inelegibilidade previstas na Constituição, vimos a ação de impugnação de mandato eletivo e também vimos as consultas populares e começamos no vídeo anterior a estudar as situações, as possibilidades de perda ou suspensão dos direitos políticos. Estamos então bastante avançados aí no estudo. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, peço que você veja, que você mantenha aí a sequência para que você consiga ter a compreensão total do assunto. Maravilha? Então, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Agora nós vamos falar da terceira hipótese de perda e suspensão dos direitos políticos, que é justamente a condenação criminal transitada em julgado. Essa regra, ela vem prevista no artigo 15, inciso 3 da nossa Constituição, que diz: o caput, como a gente já falou, é vedada a cassação dos direitos políticos. Cassação é retirada arbitrária dos direitos políticos, então ela não existe no ordenamento, sempre ela é vedada. A perda e suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Meus queridos, aqui na condenação criminal, pensando na tua prova, você precisa ter um certo cuidado para não fazer confusão entre a suspensão dos direitos políticos em razão da condenação criminal e a inelegibilidade prevista lá na Lei 64 de 90, no artigo 1º, inciso 1, a linha E. A inelegibilidade que decorre da condenação por algum dos crimes que está lá no rol. Então, eu vou te apresentar aqui primeiro a situação da condenação criminal, os aspectos jurisprudenciais pertinentes, e depois eu vou te mostrar com um exemplo prático como é que você identifica o que é inelegibilidade da Constituição, o que é inelegibilidade da Lei 64, numa eventual questão da tua prova. Beleza? Vamos lá, então, analisar aqui o inciso. Essa análise é bastante tranquila, tá? Condenação criminal transitada em julgado. Quando eu falo em condenação transitada em julgado, é aquela da qual não comporta mais recursos. O período da suspensão, aqui, inegavelmente, é uma hipótese de suspensão, tá? Tanto a doutrina de eleitoral quanto de constitucional concordam com isso, porque ao fim dos efeitos, enquanto durarem os seus efeitos, ao fim desses efeitos, os seus direitos políticos retornam de maneira automática, ok? E aí, então, você precisa entender o seguinte: a suspensão é um efeito automático da decisão condenatória definitiva. Não há necessidade do juiz criminal declarar na sentença que os direitos políticos serão suspensos. Essa é uma consequência automática, entendimento tanto do STF quanto do TSE nesse sentido, de maneira automática, não precisa de declaração.
E também, aqui na suspensão, não importa o crime cometido e nem a pena que foi aplicada, tá? Qualquer crime, qualquer condenação criminal gera a suspensão dos direitos políticos de forma automática. Seja por crime de menor potencial ofensivo, seja por crime hediondo, tanto faz, tanto faz. Qualquer condenação criminal, desde que, claro, definitiva. Também não importa qual foi a pena aplicada. Se foi uma pena corporal, uma pena privativa de liberdade, se foi uma pena restritiva de direitos, se foi uma pena de multa isolada, se houve combinação, né? Reclusão mais multa, não importa. Não importa a pena que foi aplicada. O que importa é a condenação criminal. Tá? Esse entendimento está aqui no tema 370 da repercussão geral. A suspensão dos direitos políticos, do artigo 5º, inciso 3, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então, aqui, sem problema nenhum. Condenação definitiva, vem a suspensão dos direitos políticos. Destaco aqui para você que presos provisórios e adolescentes infratores não possuem contra si condenação transitada em julgado. Portanto, eles não estão com seus direitos políticos suspensos. É por isso que a Justiça Eleitoral tem o dever de providenciar a instalação de sessões eleitorais nos estabelecimentos penais que contam com presos provisórios e também nas unidades de internação regidas pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, inclusive, a Justiça Eleitoral tem dado bastante atenção a essa situação, é feito um esforço muito grande, né? Tem toda uma questão logística que envolve você montar uma sessão eleitoral em uma unidade prisional, em uma unidade de internação, mas mesmo assim a Justiça Eleitoral tem se esmerado, né? Tem se dedicado a permitir o exercício dos direitos políticos por aqueles que ainda não foram condenados de maneira definitiva, ok? Muito bem. Então, agora a gente vai começar a falar do tempo, tá? O aspecto temporal, e é aí que entra a confusão que você não vai fazer entre as inelegibilidades aqui da Constituição e a inelegibilidade lá da Lei 64, tá? Olha só o que diz a súmula 9. A súmula 9 do TSE, ela vai falar para nós que a suspensão decorre da condenação criminal transitada em julgado, ela cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independentemente da reabilitação ou da prova da reabilitação dos danos. Então, o momento em que a condenação, a suspensão vai acabar é um momento certo no tempo, tá? Nós até não sabemos que dia é, mas nós sabemos que um dia vai vir o integral cumprimento. Quando o juiz da execução criminal, da execução penal, declara o cumprimento da pena integral ou a sua extinção, já de maneira automática existe a cessação da suspensão dos direitos políticos, ok? A Justiça Criminal comunica, né, a Justiça Penal comunica à Justiça Eleitoral dessas datas e aí nós fazemos as anotações pertinentes no cadastro do eleitor. Professor, eu ainda não entendi qual é a diferença, qual é a relação entre essa suspensão e a inelegibilidade da Lei 64 que o senhor tanto está falando. Agora você vai entender, tá? Você não pode confundir a suspensão com a inelegibilidade da Lei 64, artigo 1º, inciso 1, a linha E. Por quê? A suspensão, lembra quando a gente estudou capacidade eleitoral? Quando a gente estudou capacidade eleitoral, eu te falei que a capacidade eleitoral ela tem duas faces. Ela tem a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e a passiva, que nada mais é, ou passiva, que é o direito de ser votado. Quando eu tenho condenação criminal, quando eu tenho suspensão, eu tenho a capacidade eleitoral atingida, vamos dizer assim, como um todo. A capacidade eleitoral é suspensa como um todo. Você não vota e você não pode ser votado. Enquanto está valendo a suspensão, e a suspensão, repito, por qualquer crime e qualquer que seja a pena, você não vota e você não é votado. Pergunto para você, enquanto você está cumprindo a suspensão, você está inelegível? Sim ou não? Você está inelegível, claro que está. Você não pode nem votar.
que dirá ser votado. Lembra, capacidade eleitoral passiva pressupõe o exercício da capacidade eleitoral ativa. Então, aqui, tecnicamente, você está inelegível nesse período da suspensão, porque você não pode votar, você não pode ser votado. Essa inelegibilidade, o melhor seria não chamar de inelegibilidade para não criar confusão, mas não é assim que as coisas funcionam. Então, você tem que saber, essa inelegibilidade aqui, enquanto está suspenso, é por conta da Constituição. Terminou a suspensão, chegou o cumprimento da pena, ótimo, acaba a suspensão. Aí você vai olhar aqui para a linha E da Lei 64. Aí você vai olhar para o rol dos crimes. Por quê? Se o crime está no rol da Lei 64, artigo 1º, inciso 1, a linha E, se o crime está nesse rol, eu começo um novo período aqui de 8 anos de inelegibilidade por conta da Lei 64. E nesse período você vai poder votar, porque a tua capacidade eleitoral ativa voltou. Você vai votar, mas você não pode ser votado porque tem uma consequência aqui na lei de inelegibilidades. Por isso que são dois momentos diferentes de inelegibilidade. Uma, enquanto temos a suspensão, você tem a inelegibilidade porque você não pode sequer votar, então automaticamente também não pode ser votado. Depois, se você cometeu um crime que está lá no rol da Lei 64, você fica inelegível por mais 8 anos. Nesses 8 anos você vota, você não está mais com seus direitos políticos suspensos, você vota, mas você não pode concorrer. Trouxe aqui para você um exemplo, tá? Um exemplo com as datas para facilitar a situação da sua compreensão. Olha só, aqui o nosso querido Tício, né, o Tício eleitor, ele foi condenado por um crime contra o patrimônio privado. Esse crime foi cometido no dia 1º de fevereiro de 2020, ok? Ele foi condenado por esse crime hipotético aí a uma pena de 6 anos de reclusão e pagamento de multa. A decisão transitou em julgado no dia 10 de junho de 2023. E aí, o que aconteceu dia 10 de junho de 2023? Suspensão dos direitos políticos, porque qualquer condenação criminal definitiva transitada em julgado gera suspensão. Depois, a história continua aqui. Ele cumpriu integralmente as penas e, lá no dia 15 de agosto de 2029, o juízo da execução penal declarou extinta a pena do Tício. E aí, eu peço que você analise comigo como ficam os direitos políticos do Tício ao longo desse tempo. Data do crime, 1º de fevereiro de 2020, até a data da condenação criminal definitiva, 10 de junho de 23. Nesse período, tem algum problema para os direitos políticos dele? Não tem. Os seus direitos estão preservados na sua plenitude, ele pode votar e ser votado. Dia 10 de junho, tem a decisão condenatória definitiva. De maneira automática, você tem a suspensão dos direitos políticos. Essa suspensão vai até o integral cumprimento da pena, no nosso exemplo aqui, dia 15 de agosto de 29. Os direitos políticos do Tício nesse período estão automaticamente suspensos por conta do artigo 15, inciso 3 da Constituição. Ele não pode votar e ele não pode ser votado. Chega o dia 15 de agosto de 2029 e aqui eu tenho a extinção da pena. Quando eu tenho a extinção da pena, automaticamente eu tenho o fim da suspensão dos direitos políticos. O Tício retoma os seus direitos políticos. Agora eu preciso olhar para o rol. Agora eu preciso ver se ele está ou não está no rol do artigo 1º, inciso 1, a linha E. Quando você vai para o rol, você encontra lá o seguinte: crime contra o patrimônio privado está previsto no rol. Portanto, ele fica inelegível por mais 8 anos após o cumprimento da pena. Aí, então, do dia 15 de agosto de 29, que é a data da extinção da pena, até o dia 15 de agosto de 2037, o período de 8 anos depois, ele possui direitos políticos, mas não na sua plenitude. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado porque está inelegível em razão da condenação por um crime que está no rol da Lei 64, tá bom? Então essa é a diferença. Aqui
neste momento aqui, ele ficou inelegível? Ficou. Por quê? Porque a Constituição determina a suspensão dos direitos políticos, tanto a capacidade ativa quanto a passiva, tanto votar quanto ser votado. Por isso ele ficou inelegível. Aqui, ele ficou inelegível em razão da Lei 64, porque o crime que ele cometeu está no rol do artigo 1º, inciso 1, a linha E. E aí você conclui, amarrando tudo isso, desde o dia da condenação, 10 de junho de 23, até o dia 15 de agosto de 37, o Tício, não pode concorrer a nenhum cargo eletivo, por um motivo ou pelo outro. Chegou o dia 15 de agosto de 2037. O período de inelegibilidade também se encerra de forma automática e aí o Tício fica novamente elegível. Viu como funciona isso com os exemplos da data? Acredito que, vendo com as datas, o exemplo fica mais claro, a situação fica mais fácil para você compreender, ok? Só para a gente concluir o raciocínio, cumprida a pena, cadê a caneta? Aqui, cumprida a pena, acaba a suspensão dos direitos políticos, ele volta a ter o direito de votar, ele pode exercer os direitos políticos ativos, mas ele fica inelegível, ele fica impedido de exercer os seus direitos passivos por mais 8 anos. Se esse mesmo caso concreto aqui, ao invés de ser um crime contra o patrimônio privado, eu estivesse falando de um crime contra a honra, por exemplo, esses crimes contra a honra não estão previstos aqui no rol das inelegibilidades, o Tício ficaria impedido de votar e ser votado entre 10 de junho de 23 até 15 de agosto de 29, que é a data da extinção da pena, mas a partir do momento que tem a extinção da pena, ele retomaria a plenitude dos seus direitos políticos. Ele poderia votar e ser votado a partir do dia 15 de agosto de 29, porque nesse caso o crime não está no rol. Se não está no rol, não tem inelegibilidade decorrente da Lei Complementar 64 de 90. Perceba então que você não pode confundir na hora da prova os motivos que levam a não concorrer. O ideal seria que a gente não chamasse aquele período durante a suspensão de inelegibilidade, que a gente desse um outro nome, justamente para não ter a confusão. O examinador faz isso? É claro que não. Ele não quer facilitar a sua vida na prova. Ele vai colocar tudo como inelegibilidade, vai caber a você, na situação concreta, identificar ali as razões da inelegibilidade. Inelegibilidade por um motivo, inelegibilidade pelo outro motivo, ok? E aí você faz a distinção. Na Lei 64, só entra inelegibilidade se o crime está no rol do artigo 1º, inciso 1, a linha E. Se não está, não entra, a inelegibilidade não acontece em razão da Lei 64. Perfeito? Espero que você tenha compreendido bem aqui essa situação da condenação criminal. Tome cuidado na hora da prova para não fazer essa confusão. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, faça aqui, coloque aqui a sua dúvida. Não quero que você vá com dúvida para a hora da prova. Beleza? Vamos concluindo aqui mais um ponto, mais um tópico da perda e suspensão. Nós voltaremos no próximo vídeo falando das duas últimas hipóteses de perda e suspensão. E aí a gente vai caminhar mais um pouco no nosso curso. Não esqueça, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, faça aqui o compartilhamento desse vídeo com seus amigos que estão estudando e volte. Deixe as notificações ativadas porque logo, logo vem o próximo vídeo para a gente continuar estudando. Grande abraço, até mais!